parente redentor e adoção de filhos é o nosso tema que propomos nesta ocasião trazer para os nossos corações. As Escrituras Sagradas, desde o primeiro ao último livro, está repleta de tipologias que anunciam o cumprimento da vontade de Deus expressada em forma de palavra. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, segundo o apóstolo Pedro. E quando esses homens escreviam e escreveram a Bíblia, eles escreveram de coisas que o homem não compreendeu. São, por exemplo, cerimônias. Elas foram estabelecidas na Bíblia, no Velho Testamento, antes e após a lei de Moisés, o advento da lei. Antes da lei de Moisés, nós temos registrado ali no Gênesis, principalmente no Êxodo e Levítico, aonde estão estabelecidas na palavra de Deus as cerimônias e como eles deveriam fazê-las. Mas antes da lei, de vir a lei para o povo hebreu, ali no deserto, por ocasião em que eles saíram do Egito, Deus havia demonstrado, através da natureza e principalmente através do reino animal, que Ele seria o nosso Redentor. E a Bíblia nos ensina, já através da lei de Moisés, fazendo uma exigência, que em Israel, todos aqueles que perdessem suas propriedades, depois é claro que eles entrassem na terra prometida, tendo sido prometida desde o tempo de Abraão. E depois, passados aqueles 430 anos, ainda depois de saírem do Egito, andaram pelo deserto mais 40 anos, somando 470 anos. Ao final, eles entraram em Canaã, suas terras, sua terra. E a partir dali, então, tinham que cumprir aquela lei a respeito da propriedade perdida. Nós podemos lembrar de Elimeleque, o marido, esposo de Noemi, que vendeu suas propriedades, ou sua propriedade, e se foi para as terras de Moabe. Lá em Moabe, seus 2 filhos contraíram um casamento, cada um com uma moabita. E ao final de 10 anos, ou por volta disto, quando não somente o Elimeleque morreu, mas também os filhos de Elimeleque, Noemi decide voltar para a sua terra natal, ou seja, para a terra de Israel. E ao voltar, ela traz a Rute, a sua nora, que também estava viúva. E nós encontramos um quadro muito bonito nas Escrituras, mas que tem que seguir, como seguiu a lei de Moisés, a lei do parente redentor, que antes da lei fora demonstrado no tempo ainda de Abraão, quando Abraão, que pela fé obedeceu e seguiu a Deus, primeiramente no seu chamado, quando Deus lhe disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, depois de alguns anos, ele teve alguns erros, falhas, porém, Abraão chegou ao ponto de ser
pela fé, um homem obediente a Deus. E quando ele se tornou obediente, Deus o abençoou. Quando ele conseguiu viver como Deus exigiu, anda na minha presença e ser perfeito. Sim, quando Abraão chegou a ser perfeito na presença de Deus, ele foi abençoado com Isaque, o nascimento de seu filho. E de Isaque veio Jacó, e de Jacó veio 12 filhos que deram origem à nação israelita, o povo chamado hebreu. Mas ainda no tempo de Isaque, quando ele tinha 40 anos, Abraão sabia que logo ele deveria partir desse mundo. E conhecendo a promessa divina e sabendo daquilo que seria uma lei, mas antes de ser lei, ele sabia do propósito divino de redimir o homem, fazendo através daquela nação a sombra perfeita, o tipo perfeito do seu projeto de redenção. Ora, vejamos juntos e deixemos que o Espírito Santo nos revele isso em nossos corações. Aquela nação que seria formada através da fé que Abraão teve, a ponto de esperar por ela 25 anos, a promessa divina se cumprir na sua vida. Quando ela veio ao cumprimento, Abraão tinha agora 100 anos de idade. E agora Isaque aos 40, Abraão aos 140. Sara já havia morrido. E aquele casamento seria um consolo para Isaque e Abraão. Então ele chama Eliezer e o envia aos seus parentes. Não poderia Eliezer trazer uma virgem que não fosse da parentela de Abraão. Estava aí vinculado a corrente sanguínea de Abraão, porém como um tipo, porque isso o apóstolo Paulo também fez uma afirmação dizendo: nem todos os que são israelitas são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Ora, se todos os israelitas descenderam fisicamente de Abraão, por que Paulo está dizendo que nem todos os israelitas são filhos de Abraão ou descendência de Abraão? Porque a descendência de Abraão era uma tipologia. Como o casamento de Isaque tinha que ser com uma prima sua, em segundo grau, mas tinha que ser da sua corrente sanguínea, ou seja, da sua parentela, para representar o espiritual. No espiritual, Jesus Cristo é o nosso parente redentor. Para isto, para ele ser o nosso parente redentor, nós temos que pertencer à sua corrente sanguínea. Não falo da corrente sanguínea que circula nas veias de Emanuel até hoje, mas estou falando espiritualmente, no aspecto que ele mesmo estabeleceu através da tipologia, como foi o caso de Abraão. Abraão foi um tipo perfeito. Naquela ocasião, Abraão estava como Deus, Eliezer como o mensageiro, seu filho Isaque no lugar do Senhor Jesus Cristo, e Rebeca entra no lugar da igreja. E a igreja foi buscada através de uma mensagem, que só pode vir por um mensageiro, e isto é uma mensagem e um mensageiro, profeta, e uma mensagem profética. Então, Deus enviou um profeta, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele trouxe uma mensagem,
ele trouxe a mensagem do seu evangelho. Mas o mundo, aqueles judeus, aqueles hebreus, não o receberam. Alguns deles, senão a maioria, foram incrédulos, a tal ponto que não creram nele. Não foi só aquela geração. Nossa geração, a maioria dela é incrédula a respeito da palavra de Deus. Nem por isso eles não são religiosos. A maioria é religioso. E, por sinal, é o religioso que se torna incrédulo, como foram os hebreus. Todos religiosos, todos nascidos na igreja, todos aprenderam na sinagoga, desde infância, conheceram todos os ritos, todas as cerimônias, todas as profecias, todos os seus significados eram explicados pelos mestres, os rabinos. Todavia, quando aquela tipologia em Abraão, a tipologia no tempo do Éden, quando aquele cordeiro foi morto pelo próprio Deus, cuja pele foi tirada para servir para cobrir o pecado do homem e da mulher. E agora, quando vem o cumprimento daquele tipo, daquela sombra, quando João Batista aponta o seu dedo e diz: eis o cordeiro, não animal, mas o de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquela nação, em sua maioria, não receberam a Cristo. Nós constatamos isso no dia de Pentecostes, quando havia somente 120 para receber o Espírito de Cristo. Mas ninguém pode receber o Espírito de Cristo sem antes crer nessa redenção. O Senhor Jesus Cristo é o nosso parente redentor. E nós nos identificamos como seu parente para sermos e termos a sua redenção através da fé. Se podemos por ela, a fé, não por uma religião, não por um pensamento religioso, não por uma tradição religiosa, ou por muito estudar e pesquisar as Escrituras, não, nem mesmo por um propósito que temos, mas se apenas pela fé conseguimos crer em Jesus Cristo e na sua palavra, então nós por ele somos redimidos. Eu creio e espero que Deus, através dessas palavras, com afirmações bíblicas, apenas bíblicas, possa abrir o entendimento de você que me assiste e ouve essas palavras. Porque Deus não redimiu a Judas Iscariotes quando ele morreu ali no Calvário. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, ele não redimiu a Caifás. E era religioso, era líder em Israel, príncipe dos judeus. Judas, por sua vez, teve a oportunidade de se salvar. E, no entanto, depois de participar, pelo privilégio do chamado divino até mesmo, participar do ministério do Salvador, ele decidiu, pela incredulidade, que é o pecado, matar ou trair Jesus Cristo e levá-lo à morte, pela qual nós fomos redimidos. Esta é a razão que Jesus Cristo disse, no momento em que estava morrendo lá no Calvário: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É necessário que cada um de nós ouçamos a pregação do Evangelho. E no momento em que ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, com essas afirmações contundentes para os nossos pensamentos, podemos dizer que são afirmações loucas para nossas tradições religiosas. Porém, para um filho de Deus, é como aquele cego de nascença,
que após ser curado pelo Senhor Jesus Cristo e poder enxergar as pessoas, ouvir os sacerdotes dizerem: este homem, ele é nascido em pecado, ele é um pecador. E como você está perguntando por ele? Porquanto ele era cego, ele não viu quando Jesus o curou a sua cegueira. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora não sou mais. Eu gostaria de conhecê-lo para o adorar. Então Jesus Cristo vem a ele e diz: tu crês no Messias? E ele diz: sim, Senhor, me diz quem é para que eu o adore. E Jesus Cristo diz: eu sou, eu que falo contigo, sou ele. E a Bíblia diz e nos informa que ele o adorou. Veja que contraste entre o religioso e o não religioso. O que importa nesse momento da pregação do Evangelho é que nós saibamos algo, que Deus é o nosso Redentor. Não adianta somente pensar, tentar acreditar que Ele é o nosso Redentor. Nós temos que ter essa redenção em nossas vidas, em nossas almas. Todo aquele que é redimido pelo Senhor, o apóstolo Paulo fez uma definição com palavras figurativas. Ele disse no capítulo 6 da sua carta aos Romanos, que nós fomos com ele ao Calvário, subimos com Jesus Cristo ao Calvário, com ele fomos sepultados lá na sepultura de José de Arimateia, morremos lá em cima no Calvário, fomos sepultados lá embaixo na sepultura, mas ressuscitamos com ele. E segundo o apóstolo Paulo em sua outra carta para os Efésios, ele disse: ressuscitamos em novidade de vida, com uma vida diferente. Não uma vida de crente, de religioso, como era Caifás, Anás e todos os outros, e até o Judas Iscariotes, mas com uma vida diferente. Aquela vida da qual Paulo pôde dizer: a vida que agora vivo, vivo-a pela fé de Jesus Cristo. Ora, meu amigo, meu irmão, meu assistente, eu gostaria de te dizer algo, que Deus tem filhos de Deus na terra, mas também existem pessoas como Judas, Faraó, Caim, que não são filhos de Deus. E aqui está o sinal, a evidência maior, é de podermos crer na sua palavra, para que a sua redenção possa ser efetiva na nossa vida. Uma redenção que se torna efetiva, que é de fato verdadeira, não só palavras vazias, não só emoções, formalismos, mas uma vida autêntica de um filho de Deus, redimido pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A adoção de filhos nas Escrituras Sagradas não é a mesma que nós conhecemos nesse dia e nesse mundo. A adoção de filhos é proclamar ao mundo que o filho, o próprio filho, nascido do seu sangue, ele é proclamado pelo próprio Pai como filho ao mundo. Ou seja, quando ele nasce, o meu próprio filho nasce, e com o passar do tempo, ao chegar à idade da sua responsabilidade, quando ele tem a responsabilidade pela sua própria vida,
e ele decide ser um bom filho, então, como pai, eu entrego os meus negócios em suas mãos. O que ele fizer nos negócios do pai, ele é válido, é aceito. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo ali no Monte da Transfiguração. Quando Deus disse, após o seu rosto brilhar como o sol, e seus vestidos se tornarem brancos como a luz. Então, Pedro sugeriu que eles tivessem uma igreja cada um. Uma para eles, uma para Elias e uma para Moisés. Então Deus o interrompeu e disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. A ele ouvi. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, fala dessa mesma adoção de filhos. Não é a adoção de meninos de rua, não é a adoção de filhos de outros pais, mas é a adoção do próprio filho, que quer dizer, biblicamente, anunciar ao mundo que aquele se tornou um homem, um jovem, uma jovem que crê no Evangelho de Deus, na palavra de Deus. Paulo disse que o filho era igual o escravo, o servo, quando fossem pequenos. Mas quando eles se tornassem grandes, apenas o filho da casa, através de um tutor que o ensinava a ser responsável, a crer na palavra de Deus, a crer naquela adoção de filhos, então somente ele, quando ficasse adulto e se tornasse crente na palavra de Deus, então ele seria anunciado como adotado. E é isso que nós estamos ouvindo nessa noite, nesse momento, nessa manhã, seja o horário que você estiver ouvindo e assistindo esse vídeo. Ouça isto, Deus quer dizer para você, este é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Ou seja, ele quer dizer ao mundo, através da sua fé, através da sua vida, do seu viver, que ele mora em você, que você não é apenas um crente de igreja, que você foi redimido lá no Calvário, e que essa redenção foi tão eficaz, tão perfeita, que você se tornou agora um adulto em Cristo Jesus, e pode viver uma vida dando testemunho, não de uma religião, não de uma igreja, mas da palavra de Deus. Que Deus possa abrir os nossos entendimentos, para entender que o nosso Redentor, Jesus Cristo, Ele é nosso parente para ser Redentor. E se Ele é nosso parente, nós somos de sua família. Se nós somos de sua família, nós não pertencemos à família de Judas Iscariotes, de Caifás, de Anás, que a despeito de serem religiosos, são filhos do diabo, conforme as palavras de João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que matou o seu irmão, o qual era filho do diabo. Deus tem filhos para serem adotados, porque Ele não adota aqueles que não são seus filhos. Parente redentor significa isso, e o parente redentor, ele só pode redimir aquilo que lhe pertence, aqueles que são seus filhos, através da adoção por Jesus Cristo. Que o Senhor abra os nossos entendimentos, que nossas almas possam descontrair das religiões que tanto absorvemos, que tanto nos acostumamos com os pensamentos religiosos, com os ensinamentos teológicos. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de aprender com o próprio Deus. Porém agora, neste momento, você está ouvindo uma palavra
que não fala de uma religião, de uma igreja, nem tampouco anuncia o nome de um homem, mas anuncia o nome do seu Redentor, o nosso Redentor amado, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que prospere o teu caminho espiritual na sua vida. Amém.